Olá pessoal, então segue o material que eu prometi para vocês para fazer uma revisão sobre balanceamento de equações. Então lembrando que a gente já viu esse conteúdo no passado, eu estou fazendo esse material para vocês relembrarem e vou deixar um exercício depois da hora que eu postar esse material no, lá no Classroom para quem quiser fazer o exercício e praticar, tá? Mas nos exercícios de estequiometria a gente já vai praticar bastante, ok? Qualquer dúvida, só me escrevam. Vamos lá. Então, por que é que a gente faz balanceamento de equações? Porque baseado na lei de Lavoisier, né? Lavoisier e sua famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, como eu comentei lá na aula de estequiometria, quando eu faço uma reação química, eu misturo dois ou mais reagentes, as coisas não vão se perder para o espaço e nem vai ter uma criação do nada. Os elementos vão se reorganizar e formar novas substâncias. Então, nós vamos ter quebra de ligações dos reagentes para formar novas ligações para os produtos, formando novas substâncias. O que é que eu tenho que ter em mente aqui para a lei de Lavoisier? A lei da conservação das massas, que a somatória da massa dos produtos é igual à somatória da massa dos reagentes. As massas se conservam. Só que para a gente fazer o balanceamento, a gente não vai ficar calculando massa de um por um dos elementos. A gente vai trabalhar com quantidades. Então entra na ideia do que eu falei lá na aula de estequiometria. Tudo que entra, sai. Então, se entra um hidrogênio nos reagentes, eu tenho que ter um hidrogênio nos produtos. Se eu tenho 5 sódios nos reagentes, eu vou ter que ter 5 sódios nos produtos, ok? Se eu tenho quantidades iguais de elementos nos reagentes e nos produtos, o meu balanceamento vai estar correto. O que eu tenho que lembrar? Que os índices das substâncias, eles são imutáveis, eu não posso mexer. Então, vamos ter essa reação química aqui como exemplo. O que é que são os índices? São esses numerinhos aqui embaixo, ó. Então, esse 2, o 1, 4, o 1 aqui do sódio, 1 do hidrogênio, 1 do oxigênio, o 2 do sódio, 1 do enxofre, esse 4, esse 2, esse 1. Esses são índices. Eu não posso mexer nesses índices porque senão eu estou mexendo na substância, ok? Então, aqui a gente vê essa reação química que nós temos quantidades diferentes dos elementos nos reagentes e nos produtos. Olha o sódio aqui, por exemplo, eu acho que é o mais fácil de enxergar. Aqui nos produtos eu tenho 2 e aqui nos reagentes eu tenho um só, ou seja, as quantidades estão erradas. Eu não posso mexer nos índices, eu não posso colocar um 2 aqui no sódio e resolver o meu problema. Não posso fazer isso. O que eu posso fazer então? Balanceamento modificando os coeficientes. O que são coeficientes? São números que vão vir na frente das substâncias e que vão indicar a quantidade de mols de cada substância que participa da reação. Então, se a reação tiver desse jeito, o que é que eu estou falando? Né? Na química, normalmente, a gente não representa o número 1. Mas aqui, ó, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de hidróxido de sódio, forma 1 mol de sulfato de sódio e 1 mol de água. Se eu deixar assim, eu estou falando que as minhas proporções é tudo 1 para 1. Lembra que eu comentei também na aula de estequiometria? Esses coeficientes, eles vão passar para a gente essa ideia de proporção entre as substâncias. Por isso que é tão importante fazer o balanceamento, beleza? Então, como é que eu vou proceder? Esse balanceamento, ele é chamado um balanceamento por tentativa, é o que a gente usa, tá certo? Ah, professor, então eu vou tentar vários números? Não, existem várias técnicas, várias formas de se fazer o balanceamento. Você não vai chutar um número qualquer, colocar um valor 10 e começar lá do alto, senão você vai complicar a sua vida. Então a gente sempre procura começando com números menores nessas tentativas e vai verificando o que é que encaixa. O que eu vou passar aqui para vocês, né, para fazer o balanceamento por tentativa, é uma maneira que eu utilizo de fazer o balanceamento. Se você aprendeu de outra forma o ano passado, ou lá na 8ª série, no 9º ano, e você sabe muito bem como fazer, sem problemas, tá? Isso daqui que eu vou passar, essa forma de fazer o balanceamento por tentativa, é uma opção,
tá bom? Então vamos lá. Tenho a reação química, estou usando a mesma dos exemplos, e percebo que as quantidades estão diferentes. Ah, professora, eu não percebi. Como é que eu faço? Lembra que a gente falou, que eu falei da lei de Lavoisier? A quantidade dos elementos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de elementos dos produtos. Então eu faço aí uma divisão entre reagentes e produtos e vou verificar essas quantidades. Quanto de hidrogênio, quanto de sódio, quanto de enxofre, quanto de oxigênio eu tenho nos reagentes e nos produtos. Então vamos lá. Nos reagentes, então, eu tenho 3 hidrogênios, então 2 daqui mais 1 daqui, porque hidrogênio é hidrogênio, eu tenho que somar todos os hidrogênios que estão nos reagentes. Tenho só um enxofre, que está aqui, não esqueçam de que quando não aparece nada é 1. Tenho 5 oxigênios, então 4 aqui, mais 1 aqui, mesma coisa. Oxigênio é oxigênio, então vou somar todos que eu tenho. E eu tenho um sódio aqui, tá certo? Agora, eu vou fazer essa mesma contagem lá para os produtos. Se eu tiver as mesmas quantidades, o que significa? Que a minha equação já está balanceada, ela já está excelente, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que ter do outro lado? As mesmas coisas desse aqui. Então, o que eu tenho? Quais elementos que eu tenho que ter nos produtos? Os mesmos elementos que eu tenho nos reagentes, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu tenho hidrogênio, tenho enxofre, tenho oxigênio, tenho sódio. Quanto que eu tenho de cada elemento lá nos produtos? Então, de hidrogênio eu tenho só esse daqui, 2. De enxofre eu tenho só esse, 1. De oxigênio eu tenho 4 aqui, mais 1, 5. E de sódio eu tenho 2. Bom, olhando essas quantidades, eu vejo que elas estão erradas, certo? Não tá todo mundo igual, mas a gente tem que acertar. Como é que eu faço para fazer esse balanceamento? Uma das opções que você pode usar é seguir essa sequência aqui, ó. Primeiro verificar os metais, depois os ametais. Se tiver carbono, eu vou lá e balanceio ele, deixando hidrogênio e oxigênio por último. Por que eu deixo hidrogênio e oxigênio por último? Porque normalmente eles aparecem em mais de uma substância. Então, se eu for começar o balanceamento por eles, eu posso ter muito mais trabalho para chegar ao resultado final, certo? Então, começando aqui pelo metal, é o sódio. Então, nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tenho 2. Pode isso? Não pode. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se está saindo 2 sódios, tem que estar entrando 2 também. Onde que o sódio está lá nos reagentes? Aqui, ó, no hidróxido de sódio. Então, o que eu faço? Coloco um 2 aqui embaixo e resolvo o meu problema? Não. Eu tenho que mexer no coeficiente. Que número vezes 1 que vai dar 2? 2. Só que quando eu coloco esse número 2, eu não vou só acertar o sódio. Eu estou falando que eu tenho 2 mols da substância inteira. Então, eu mexo no sódio, né? Ó, não tenho mais um agora eu tenho 2 sódios, o que já acerta o balanceamento. Mas também eu mexo na quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Então, oxigênio eu tinha 5, não tenho mais. Então, agora eu tenho 4 aqui, 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. Agora eu tenho 6 oxigênios nos reagentes. Vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio, não tenho mais 3. Agora eu tenho 2 aqui, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Tenho no total de 4 hidrogênios. Beleza? Então, ó, eu acertei o sódio, mas eu mexi no oxigênio, que já estava certo, e mexi no hidrogênio, que ia ter que mexer mesmo, porque não estava certo mesmo. O enxofre seria o próximo, né, que é o meu ametal. Entrou um, saiu um, tá beleza, tá certinho. Vamos, carbono eu não tenho, vamos para o hidrogênio. Aqui eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, então eu tenho que ter 4 hidrogênios nos produtos.
O hidrogênio, ele tá aqui, ó, na molécula de água. Em cada molécula eu tenho 2 hidrogênios, então eu me pergunto, que número vezes 2 que vai dar 4? Isso mesmo, o 2. 2 vezes 2, 4, e eu acertei a quantidade de hidrogênios. Mas, de novo, quando eu coloco esse número 2 aqui, eu falo que eu tenho 2 mols de água. Então, eu mexo na quantidade de hidrogênios, mas eu mexo também na quantidade de oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2 oxigênios, mais 4 que eu tenho aqui, 6. Então, eu não tenho mais 5, agora eu tenho 6, finalizando o balanceamento. E aqui eu vejo que as quantidades estão iguais. Essa parte de baixo, onde eu anotei as quantidades, eu não vou usar ela, tá? Eu escrevo só para fazer o meu balanceamento, para eu conseguir visualizar as quantidades que eu tenho. Se quiser apagar depois essa parte, você pode, não tem problema. A sua resposta é a sua, e o que você vai usar para estequiometria é a sua equação balanceada aqui em cima, ó. Sua equação balanceada. Vamos lá. Ó, vivendo e aprendendo. Isso aqui é a sua resposta. O que eu tenho então? 1 mol de ácido sulfúrico que reage com 2 mols de hidróxido de sódio, formando 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Tá certo, gente? Eu vou deixar lá a página e o exercício para quem quiser resolver e tirar mais dúvidas. E qualquer coisa, de novo, só me escrever. Tá certo? Obrigada e até mais tarde na nossa live.